Vem que vem com tudo, rapá. Propriedade específica. As propriedades específicas são propriedades que são características de uma determinada substância, tá? Então, por exemplo, eu vou dividir isso daí em 3 grandes grupos, tá legal? As propriedades que são organolépticas, propriedades físicas e propriedades químicas. Vê se você consegue me ajudar aqui. O que vem a ser propriedades organolépticas? As propriedades organolépticas são propriedades que afetam os nossos sentidos. O nome é estranho, né? Mas a definição é tranquila. O que vem a ser uma propriedade organoléptica? Uma propriedade organoléptica é aquela que afeta um dos nossos 5 sentidos. Por exemplo, quando eu digo para você que, por exemplo, sei lá, o refrigerante de cola que eu tomo, que você está pensando em algum, talvez, né? Ele é preto. Ué, a cor é uma propriedade organoléptica, afeta a nossa visão. Beleza? Por exemplo, se eu disser para você que provei alguma coisa e eu tô sentindo sabor de cebola. Sim, a cebola, né? Sei lá, o sabor, né? Afeta o nosso sentido, nosso paladar. Quando eu falo para você que, por exemplo, caraca, que cheiro bom, cara. Cheiro de comida, cheiro gostoso. Sim, se afetar o nosso olfato, afeta os nossos sentidos. Então, se alguma propriedade afeta os nossos sentidos, seja a visão, seja a audição, por exemplo. Quando a gente diz que um metal bate no outro e eles fazem aquele barulho característico, se a gente fala que os metais tilintam, né? Tirim, tirim, a gente está afetando a nossa audição. Então, se afeta a visão, o paladar, a audição, né, o tato, bota a mão lá num saco de areia, está tudo divididinho. Sim, afetou os nossos sentidos. Então, as propriedades que afetam os sentidos da gente são chamadas de propriedades organolépticas. Perfeito? Show de bola? Embora o nome seja estranho, a definição não é tão difícil assim. Tá legal? Agora, propriedades físicas são propriedades que são feitas sobre a matéria sem que haja alteração naquela matéria. Lembra comigo? Bom, a gente vai conhecer, num próximo módulo, uma propriedade conhecida como ponto de fusão. Eu vou falar aqui rapidinho, só porque ele aparece aqui agora, eu vou comentar com vocês. O ponto de fusão é a temperatura com que um sólido se transforma num líquido. Por exemplo, a temperatura de fusão da água é 0 graus. A temperatura de fusão do álcool de cozinha é menos 115 graus Celsius. São valores específicos para cada matéria. Beleza? Então, cada substância apresenta um determinado ponto de fusão. Tá legal isso? Foi? Mas a fusão não altera a matéria. Se a água era sólida e agora ela derreteu, antes era água e depois continua sendo água. Então, essa propriedade é uma propriedade física porque não alterou a matéria. Era água sólida, depois passou a ser água líquida. Perfeito? Se o ponto de fusão acontece isso, o ponto de ebulição acontece a mesma coisa. O que é o ponto de ebulição? É a temperatura na qual um líquido se transforma num gás. Por exemplo, o ponto de ebulição da água é especificamente 100 graus a 1 atm. Perfeito? 100 graus. Então, são valores específicos, daí vem o nome propriedade específica. Agora, olha só, repara aqui no seguinte. É uma propriedade física por quê? Quando a gente tem a mudança de estado físico, da mudança do estado líquido para o estado gasoso, né, ou estado de vapor, a gente está pegando uma substância que vai estar no estado líquido e mudando, né, o estado físico e passando ela para um estado gasoso. Mas antes e depois não mudou em nada. Por exemplo, a água líquida, quando a gente vai fazer, sei lá, miojo, por exemplo, a gente esquenta a água é líquida e ela passa para o estado gasoso, continuando sendo água. Então não alterou a matéria, esse processo. Então, de fato, para a gente tem a propriedade física. Por exemplo, uma outra propriedade física, a densidade, que a gente vai comentar num próximo vídeo. A densidade, para a gente, ela é específica para cada substância. Por exemplo, a água tem densidade 1 grama por centímetro cúbico, enquanto que o álcool tem densidade 0,8 gramas por centímetro cúbico. São valores específicos. Agora, o que é a densidade eu te conto daqui a pouquinho. Tá legal? Continua comigo. Uma propriedade química. A propriedade química é uma propriedade onde a gente vai alterar a matéria. A gente comentou logo no primeiro vídeo de uma. Por exemplo, quando a gente fala sobre combustão, quando a gente queima um papel, quando a gente queima um determinado combustível, a gente tem alterações na matéria, então são propriedades químicas. As físicas não alteram a matéria, a química sim. Perfeito? Por exemplo, se eu chegasse aqui e falasse assim, pô, a tubulação lá de casa enferrujou. Né? A oxidação é um processo que é um processo químico, a fermentação, a respiração, tudo isso que vai envolver alteração na matéria vai ser pra gente uma propriedade química. E maluco,
Eu vou comentar com vocês sobre fenômenos físicos e químicos e a gente vai citar bastantes exemplos desse tipo. Tá legal? Beleza? Show de bola? Então a gente listou aí algumas propriedades físicas que são importantes pra gente. Eu quero muito bater um papo com vocês agora no próximo vídeo sobre a densidade. Não perde não. Continua aí. Vamos pro próximo vídeo.